E agora, mudando de assunto, depressão pós-parto é uma condição que engloba uma variedade de mudanças físicas e emocionais que muitas mulheres têm depois de dar à luz. Depressão pós-parto pode ser tratada com medicamentos e psicoterapia. Saiba mais na reportagem. A depressão pós-parto é uma doença que acomete mulheres após o parto. Conversamos com o psicólogo Glenderson Xavier, que explica mais sobre o assunto. Depressão pós-parto, ela ocorre em mais ou menos 25% das mães, né? Ou seja, uma a cada quatro mulheres que se tornam mães, elas apresentam aí a depressão pós-parto, que o próprio nome já diz, ou seja, depressão em si, que são sintomas de tristeza, são sintomas de muitas vezes falta de sono ou sono excessivo, e também o que é muito característico na depressão pós-parto, que é esse afastamento do recém-nascido, do próprio filho, ou então um apego muito forte com ele também. Geralmente as pessoas, quando se fala em depressão pós-parto, ela é trazida muito pelo senso comum, quando as pessoas falam que é só a mãe não querer cuidar da criança, e não é bem assim. A depressão pós-parto, como o próprio nome já diz, ela é uma depressão caracterizada e que surge logo após o parto. Geralmente o tempo, né, para que essa doença se manifeste, porque é uma doença, então tem cura, até 1 ano após o nascimento do filho. Mas algumas pessoas até confundem com o baby blue, que é também um transtorno de humor, né, que a mãe sofre e que as características são muito parecidas. A tristeza, choro constante, muitas vezes o afastamento da criança ou o apego excessivo, mas o que vai diferenciar o baby blue da depressão pós-parto é justamente o tempo e a intensidade. Por quê? O baby blue, os sintomas eles desaparecem após 2 semanas. Já a depressão pós-parto, não. Os sintomas, né, os sinais são bem mais intensos, a tristeza é bem mais intensa e é prolongado. Então, há sim um certo conhecimento, mas é importante falar sobre essa questão de uma forma mais cuidadosa, mais cautelosa, para que as pessoas consigam identificar esses sintomas. Ele ressalta que existem várias formas de identificar uma depressão pós-parto. A depressão pós-parto, nesse sentido, ela vem de vários fatores, dentre eles fatores genéticos, psicossociais, fatores culturais também, e também em relação à qualidade de vida. Ou seja, se a pessoa ela já apresenta algum transtorno, até mesmo antes da gravidez, isso pode ser possível. Que tenha algumas, como se diz, apresente alguns sinais durante a gravidez, que pode surgir também depois da gravidez, né? Fatores culturais, fatores qualidade de vida, por exemplo, como tristeza ou até mesmo gravidez indesejada, também pode causar aí a depressão pós-parto. O profissional orienta que buscar por ajuda por um profissional especializado ainda é a melhor solução. Tem como identificar. No caso, a identificação ela é feita através de uma observação, principalmente por especialistas médicos, psicólogos, psiquiatras. E quais são os principais sintomas? Como que a pessoa observa? Tristeza constante, muitas vezes a adenonia, que é a perda de interesse em realizar algumas atividades que são aí do cotidiano, né? Muitas vezes fazer uma caminhada, ler um livro, assistir uma televisão, conversar, há um certo isolamento também, e sono excessivo ou falta de sono, a alimentação também, pouca alimentação ou muita fome excessiva, nesse sentido, choro constante, e também, como nós já dissemos, que é mais característico, que é a pessoa, que é a mãe, ela se afastar do bebê ou então ter um apego excessivo também com a criança. O tratamento ele é feito primeiramente através do diagnóstico médico, né, que a gente já tinha falado, e o tratamento ele é feito através de medicamentos prescritos pelo médico que não vão interferir, no caso, na amamentação da criança. Ou seja, tudo feito sob supervisão médica e com acompanhamento psicoterapêutico. Então fica aí as dicas, você que deu à luz há pouco tempo ou que está aguardando a chegada do seu bebê, se teve algum desses sintomas, procure logo um especialista.